Espartanos! Espartanos! Excelente quarta-feira para vocês aí, guerreiros, tudo bem com vocês aí? Excelente quarta-feira de cinzas, exatamente dia de quaresma, dia em que os cristãos fazem bastante aí jejum, né? Jejum principalmente de carne. Eu expliquei até disso aí nesse último vídeo aí agora, né? Falando sobre o mundo espiritual, né? E, claro, pessoal, ficou um vídeo polêmico aí, né? Ficou um vídeo muito polêmico. Mas de qualquer forma, pessoal, jejum eu peço para vocês fazer de preferência toda semana. Exatamente. O nosso corpo, pessoal, vocês têm que entender o nosso corpo é o seguinte: o nosso corpo é igual uma plantação que vai crescendo. Entendeu? Igual um lote vazio que vai crescendo capim e que se você não der uma parada de vez em quando, o negócio vai ficando cada vez sinistro e começa a aparecer, começa a virar um ambiente de várias espécies terríveis. Então o jejum é uma maneira de desintoxicar nosso corpo de metais pesados, de toxinas, de alimentos, né? Dá o tempo necessário para o nosso corpo dar aquela descansada nos órgãos, né, do fígado, dos rins, do intestino. Afinal de contas, a gente está comendo o tempo inteiro, trabalhando esses órgãos o tempo inteiro. Então é muito bom, é fundamental fazer o jejum aí, ter essa questão do jejum aí de forma não só religiosa, mas sim num processo de limpeza do corpo mesmo, né? E claro, né, pessoal, ficou polêmico o último vídeo aí. Eu falo um pouco do mundo espiritual, recebi alguns comentários aqui. Realmente tem gente que não acredita mesmo, né? Achou que eu estava viajando mesmo. E outras pessoas, eu gostei de outros comentários que eu recebi aqui no privado aqui, né? Até peço para vocês assistir o vídeo aí, esse último vídeo aí, né? Se existia carnaval em Esparta, né? O carnaval e o mundo espiritual é o nome do vídeo, né? E realmente muitas pessoas falaram assim, cara, engraçado que eu ia nesses negócios de carnaval, eu ia nesses negócios, eu sentia todas essas vibrações aí que você tá falando aí, eu sentia toda essa energia, mas eu não sabia distinguir, eu não sabia explicar o que era. Então esse vídeo seu foi muito esclarecedor, né? Então peço para vocês assistir aí, é um vídeo aí que tá bombando aí, né? É bastante polêmica que gerou muitos comentários aqui no meu particular aqui do WhatsApp aqui. Mas é isso aí, pessoal. A gente está aqui para passar algumas coisas aqui que a gente acredita, que a gente acha que é verdade mesmo, que a gente já comprovou, inclusive, né? E, claro, no sentido de alertar, de ajudar as pessoas, né? A não jogar o tempo delas fora, não jogar a energia delas fora, realmente priorizar a vida delas para coisas edificantes, né? Bom, pessoal, tá curtindo aí o canal Espartano da Vida Moderna? Manda aquela bicuda espartana no like. Se inscreva você que não é inscrito no canal aí, dá aquele smash de inscrição aí nesse botão aí de inscrição, né? Compartilha esse vídeo aí pra quem você acha que você curte e manda um arru no sininho aí pra continuar recebendo as notificações e um arru nos comentários aí pra poder reforçar o engajamento aqui do YouTube. E é isso aí, Espartamos junto. Bom, pessoal, no último podcast eu falei sobre os espartanos, da questão mesmo de Esparta e dos espartanos realmente menosprezar um pouco os guerreiros espartanos, menosprezavam um pouco as pessoas que ficavam focando em registro histórico, sabe, registro de batalha, achou que aquilo ali é baboseira, fraqueza, né? E eu mostrei que era justamente o contrário. Quanto mais registro você puder fazer da sua luta, agora até indo para a vida moderna, né? Você tem um diário, você tem uma agenda para você registrar as batalhas, o seu placar ali de produtividade, o que você fez, o que você conseguiu produzir, né? As metas que você tinha que cumprir, se você bateu 80% delas, se você bateu 60%, se você não fez nada, entendeu? Até para você medir, mensurar a sua produtividade aí no dia a dia da vida moderna, né? O tanto que isso é importante e ver onde que estão seus gaps, seus gargalos, onde estão suas falhas ali, coisas que você tem que melhorar na sua vida aí, de tal forma que você ajuste, adeque, né, melhor essas coisas aí à sua rotina e que dê conta realmente de produzir e de ter uma vida mais gloriosa aí, né, com bons objetivos aí, de metas mais profundas aí que te levam a algum lugar na sua vida, né? Então eu estava criticando isso aqui, os espartanos estavam criticando isso aqui, os homens espartanos, né? E aqui, pessoal, esse capítulo aqui é o penúltimo capítulo do podcast espartano referente ao livro Os Heróis de Esparta. Exatamente. Nós estamos aqui praticamente na penúltima página aqui do livro e a última eu vou deixar para a semana que vem, na quarta-feira que vem, e a gente finaliza esse projeto desse podcast aqui, dessa resenha, dessa releitura aqui do livro Heróis de Esparta, e já depois inicia com Portões de Fogo de Steve Pressfield. Exatamente, Steve Pressfield
é o cara aí para o espartano da vida moderna, é o cara que foi Navy SEAL, foi um cara que fez vários documentários de History Channel sobre Esparta, estudou a história de Esparta a fundo, fez livros sobre Esparta, fez romances sobre Esparta, que é esse livro que nós vamos ler agora, e acho muito interessante as reflexões que ele mesmo faz dos bastidores, né, o lado emocional dos espartanos, o lado individual, o lado familiar, o lado que realmente o filme não mostrou muito, né? O lado mais humano, né, dos heróis ali, espartanos ali, da cultura espartana, né? Então é muito interessante isso. Bom, pessoal, então aqui a gente vai continuar aqui nesse podcast de hoje aqui, praticamente hoje um fechamento, eu vou estar explicando praticamente o que aconteceu com os professores aqui, né? Qual foi o destino desses professores aqui, que estavam lá no teatro, dando a palestra, né? O que aconteceu com cada um, né? E praticamente aqui finalizar com mais algumas reflexões aqui que eu achei interessante, né? Bom, eles foram falando sobre Roma, né? Sobre essa questão toda aí desse conhecimento, se era importante ou não ter esse conhecimento ou não, né? E é só começar o podcast aqui, já passa esses carros de carnaval aqui de som, é brincadeira, pelo amor de Deus, só um minutinho, aí agora sim, vamos lá. Bom, então vamos lá, Fidipides interrompeu o mestre ali com seu gesto de mão e começou a falar, olha, falaste bem, meu mestre Agrapa, aqui em Roma vocês realmente, os romanos, são tão cuidadosos com essas posições quanto nós gregos. E lembre-se de que também nós vemos os demais povos como bárbaros. Soube que Roma ainda tem olhos grandes para certas regiões consideradas ainda mais bárbaras, como Gália, por exemplo, né? Isso é bem interessante, mas acredito que ainda demorará alguém conseguir isso. Sem a presença de um historiador, as culturas que tomam contato com a romana, né, podem simplesmente desaparecer. Isso por que eles estão falando isso, né, pessoal? Porque como não tem ninguém para registrar a história, ou você tem pessoas registrando a história só daquilo que está falando de Roma, né? Praticamente você ignora toda o exército adversário, né? Você acaba colocando a história a seu favor, né? De certa forma, você pode manipular a história nesse sentido, né? Então eles vão falando assim. Então foi por isso que os persas também conseguiram expandir seu exército ali de forma, né, depressa e inexorável, né? Acrescentou o Cláudio. E Filipe também falou, realmente. E eles estavam numa expansão muito grande e é uma outra forma, os persas também, uma outra forma que ajudou também, eles vão comentando aqui, né, a questão de conviver com as crenças, né, conviver com crenças diferentes, como dissemos, jamais impondo as crenças da Pérsia ali, né. Eu já falei disso aqui em outros podcasts, eu já falei aqui no podcast sobre o exército da Pérsia, já explanei bem, né, pessoal, como é que era a forma que esse governo aí, essa ditadura de Xerxes aí, como é que ela se dava, né, e ela expandiu muito rápido justamente porque ela respeitou as minorias, né, ela respeitou as diferenças ali. Você impunha ali a sua cultura só em último caso, mas você deixava a cidade que você ganhou a guerra ali continuar com a religião, né, com as crenças, com os ritos, com as tradições ali, né, e aí de certa forma aquele exército ficava mais passivo e mais amigável e vulnerável de certa forma ao seu controle, né. Tinha uma impressão que ele não tinha sido dominado. E que na verdade ele foi dominado, mas que você deixava essa gentileza dele continuar com suas tradições ali, você não impunha as tradições. Logo, era uma forma de convivência ali, de culturas diferentes, né, convivendo ali de forma pacífica, né, e isso ajudou demais a poder expandir, né, porque a partir do momento que você impõe o negócio, aí o pessoal já parte mais para a guerra, já tem mais baixas, mais perdas, né, e aí é mais difícil essa expansão de mais gente no exército. Agora, a partir do momento que você respeita as diferenças, você respeita realmente uma outra cultura, um outro tipo de religião, você deixa esse tipo de coisa continuar dentro do seu governo ali, né? Realmente ajuda demais o número de pessoas ali estar contente e feliz com aquele governo ali, de certa forma. Mas, como já falei, Xerxes era ditador, né, pessoal? A partir do momento que uma crença ali de uma minoria dessa estivesse entrando em conflito com a cultura dos persas ali, o que ia prevalecer é a ditadura realmente de Xerxes, é o que ele manda e aí tem que obedecer, ele que se dane, né? E ele já desrespeitou, como eu já dei exemplo aqui em outros podcasts, várias culturas aqui, vários ritos, várias tradições aqui de outros exércitos aqui, e ele não estava nem aí, porque ele que manda, ele que dominou.
E é isso aí. E aí é aquele negócio, manda quem obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo, literalmente, né? Bom, mas continuando aqui. E aí eles vão falando assim, ó, então um dos fatos do exército foi essa expansão, foi justamente essa diferença de culturas, né? Mas isso na verdade é um conceito meio estranho, disse a Grapa, né? Se você tem chance de tirar do homem da ignorância, você não deve fazê-lo. Aqui no seguinte sentido, né, pessoal? Pô, por que eles não chegavam e colocavam realmente. Pô, eu sou do Império Persa, eu dominei uma outra cidade que não tem nada a ver com a minha cultura, mas por que eu já não ensino, já começo a passar a minha cultura para esse outro povo? Por que eu deixo, eu respeito eles cultivar os deuses deles, a cultura deles? Por que eu não imponho a minha própria cultura, né? Por que eu não imponho isso pela força, né? E aí vai falando aqui, ó, por que você não impõe as crenças pela força? Perguntou Fidipides. Aí ele, não, meu mestre, isso de certa forma seria errado, né? O ser humano ele deve considerar o livre-arbítrio, né? Dos que têm a felicidade de não caírem na escravidão. Senão nós mesmos não passaremos de escravos, escravos das nossas próprias crenças, né? E da nossa eterna lei. Eu sou mais forte, portanto, me venere. Bom, aqui cabe duas reflexões importantes aqui nessas palavras de Fitzpides, né, pessoal? Que primeiro que a questão da imposição. Pessoal, a gente na vida moderna aqui, né? A gente vê isso muito em empresas, a gente vê isso em círculos familiares, em rodas de amigo e até mesmo em relacionamentos, em família, né? Até mesmo em relacionamentos afetivos. As pessoas querendo, às vezes, impor a opinião do outro, né? Impor um certo tipo de crença, impor um certo tipo de pensamento, né? Pessoal, e cada um tem seu tempo. Cada um tem seu tempo de descoberta, de despertar, de amadurecer, de chegar naquele nível de crença, sabe, de realmente tirar aquela viseira da cara, né? Então, claro, as pessoas elas podem passar informação, mas é muito importante a gente não jogar pérolas aos porcos. Resumindo, a informação ela deve ser passada, o conhecimento, a verdade, a red pill, o que seja, né, para pessoas que realmente estão procurando a verdade. Não adianta você querer colocar a verdade para as pessoas que ainda estão com uma viseira, com um nível de padrão mental, de pensamento cognitivo bem abaixo do seu. Então não adianta você querer explicar certos tipos de coisas que você vai perder seu tempo. Você vai jogar seu tempo no lixo e a pessoa ainda vai achar que você é louca, né? Essa que é a grande verdade, essa que é a grande reflexão, né? Então essa questão da imposição, eu acho que é interessante você tentar abrir os olhos das pessoas, fazendo elas refletir. É uma das coisas que meu podcast faz aqui, né? Podcast espartano, ele faz isso também na vida moderna. Eu vou jogando as frases aqui e os pensamentos, mas é para você refletir, é para você pensar, é para você principalmente aprender a pensar por si mesmo, né, e tirar suas próprias conclusões, suas próprias crenças daquilo que eu estou falando aqui, porque eu acho que ninguém deve ser marionete de nada, ninguém deve aceitar imposição de nada, de regra nenhuma. Você deve escutar as coisas e peneirar e filtrar. Isso é uma concha de retalho. Pega o que é bom daqui de um lado, aquilo ali é bom daquele outro lado ali. E aquele negócio. A partir do momento que você fala, não, tudo aquilo ali é bom e tudo aquilo ali é ruim, aí você já começa a ir para um negócio mais radical. E, pessoal, nada é perfeito. Tudo tem defeito, tudo tem efeito colateral, tudo vai ter as mazelas, todo lado tem seu lado ruim, né? Então, a partir do momento que você começa a filtrar demais ali, pegar as coisas demais ali, de forma, não, esse aqui é o foda, ele é o tal, é o pica tal, e aí você não consegue ver mais as mazelas, aí realmente a sua emoção ultrapassa o seu senso de discernir as coisas e joga o seu racional lá embaixo. Então isso aí é muito preocupante, viu? Então é muito bom a gente realmente passar boas informações, passar boas reflexões, mas deixar cada pessoa no seu tempo. Cada pessoa tem seu tempo para amadurecer, cada pessoa tem seu tempo para chegar lá e a gente saber respeitar isso, pessoal. Não impor nada, não impor crença, não impor nada para as pessoas. Simplesmente ajudar, aconselhar, mas cada um que pegue no seu tempo, cada um que evolua, né? Cada um tem sua hora para despertar, cada um tem sua hora para tirar a viseira, cada um tem sua hora para acordar e ver as coisas como é que elas estão, né? Até um exemplo aí nesse último vídeo também que deu polêmica foi isso, né? Que um dos comentários que eu recebi, né? Porque eu já começo o vídeo falando que eu odeio carnaval, né? E realmente eu recebi comentários desse tipo mesmo. Pô, porque tem muita gente comemorando carnaval, mas por que tá comemorando carnaval? Comemorando R$ 16 a mais no salário mínimo, comemorando que as empresas estão saindo do país, comemorando aumento de luz, né? Comemorando aumento da gasolina. Então, assim, que sentido faz comemorar uma festa dessa? Então, realmente,
São reflexões assim que fazem a gente pensar, mas tem pessoas que ainda não despertaram para essa vibe, pessoas que ainda estão dormindo e que elas precisam ser dopadas com festas e tal, para esquecer, para não ver a realidade acontecer, né? E a gente está aqui para alertar, a gente fala, mas a gente também, de certa forma, não tem que impor nada, cada um acredita no que quiser acreditar, né? E abre a cabeça se quiser abrir, mas se não quiser também, tá tudo bem, cada um por si só, né? Vamos seguindo. A outra reflexão que eu achei importante aqui, pessoal, é que o Phil Pitts fala pra gente não ser escravo das próprias crenças. Pessoal, isso é muito sério. Quando a gente tem crenças muito fortes e muito definidas na nossa vida, que a gente foi pegando através de estudos, livros, experiências, viagens que a gente fez, essas crenças vão ficando tão enraizadas que a gente começa a ficar cabeça dura, pessoal. Cabeça dura, a ponto de não ser flexível, para adaptar, para mudar. E para entender que às vezes a forma que você pensa e acredita em certo tipo de coisa pode estar desatualizada, pode ter passado por uma atualização, por uma nova visão, por uma ressignificação de sentido, né? E é muito interessante a gente não ser preso e escravo das próprias crenças. A gente está sempre, o tempo inteiro, até aquelas coisas que a gente acredita, claro que nossos valores, isso aí eu já falei. Na questão de valores, a gente tem que ser irredutível, né? A sua ética, a sua moralidade, eu acho que o seu senso de justiça, de fazer o bem pro próximo, né? Isso aí, eu acho que isso aí você não, isso aí você tem que ser igual uma rocha mesmo. Isso aí você tem que ser irredutível. Mas na questão de algumas crenças, na forma que você pensa e tal, eu acho que você pode, né? Você pode se abrir para novos padrões, novas formas de pensar, novas formas de chegar no mesmo lugar. Às vezes que vão ser até mais rápidas, né, da forma que você pensa. Então a gente não ser escravo disso, isso é muito interessante. A gente não ser escravo das nossas próprias crenças que a gente foi fundamentando durante anos. A gente está aberto sempre para reavaliá-las, né? E passar por um processo assim de mudança, às vezes a adaptação, a ressignificação, enfim, é o que rola. Bom, continuando nosso podcast aqui, eles vão falando justamente isso aqui, ó. Ser escravo das nossas crenças, né? E da eterna lei, eu sou mais forte, portanto me venere. É o que eu falei sobre a ditadura de Xerxes, né? Porque Xerxes, ele podia muito bem falar o seguinte: ó, meu amigo, eu ganhei do seu exército aqui, eu sou da Pérsia aqui, a Pérsia é foda, eu detonei sua cidade toda, eu detonei o seu exército todo. A partir de hoje vocês vão vestir assim, vocês vão comer isso aqui, vocês vão cantar o hino que eu quero, vocês vão ter a religião que eu quero. Então isso é muito polêmico, né? O Xerxes, ele podia impor esse tipo de situação, mas ele não impôs, né? Ele não impôs e eu acho que é interessante ele não ter feito isso mesmo. Até porque, igual eu falei, se ele começa a impor demais, ele vai começar a arrumar mais conflito e o exército dele não vai ficar tão grande. Então tem essa questão também. Bom, continuando aqui. Cláudio deixou os dois ali discutindo e aproximou-se de Felipe, né? E aí falou assim: ó, Felipe, eu percebo que algo realmente está te afligindo, né? Disse de maneira discreta, né? Você gostaria de discutir esse assunto? E aí o Felipe, pessoal, ele revela para ele, ó. Realmente, eu tô meio o Felipe parecia meio aterrorizado, né? Mostrava-se ali, de certa forma, olha, eu tô meio assustado porque chegou esse comunicado aqui do Senado, né? E ele acabou de chegar das minhas mãos aqui, né? Acabou de chegar das mãos de Agrapa aqui pra mim. E chegou agora, apenas alguns minutos atrás. E aqui diz que eu devo partir amanhã para Termópilas, né? Eu tenho que ir para Termópilas amanhã, disse ele sem tirar os olhos do documento. E aí o historiador já chega e fala: não, realmente excelente, você terá a oportunidade agora de sentir na pele o que é ser um historiador de verdade, né? Só que aí o Felipe volta pro Cláudio e fala: Cláudio, mas que isso? Eu tinha horror, ele tava com um horror realmente estampado na sua face, ele realmente estava horrorizado, assustado, né? E se eu não voltar vivo? Ele questiona isso com o Cláudio, né? E aí o Cláudio faz um sinal afirmativo com a cabeça e fala: olha, eu entendo, esse é o medo, né? Olha, deixa eu me dizer alguma coisa para você. Temos de pensar bem no que estamos fazendo. Agora mesmo, seu mestre e Filipides estão discutindo a questão do livre-arbítrio. E você também deve levar isso em consideração, né? Falamos o tempo todo para vocês, não para, de certa forma, seguir as leis, né? Mas assim, pensar mesmo, demonstrar os nossos conhecimentos, mas sim para vocês entender de um modo sutil e diferente, né? Que toda batalha, ou melhor, todo acontecimento histórico é cercado de mitos, né? Você gostaria de viver num mundo onde os mitos e as lendas dominam em vez do próprio conhecimento humano, né?
Então, pessoal, aqui realmente ele tá assustado, né? E eu vejo que é normal ele tá assustado aqui, né, pessoal? É normal. Afinal de contas, vamos tentar calçar os sapatos aqui de Filipe da Macedônia, né? Ele era um jovem ainda, inexperiente, não tinha muita experiência em batalha, não tinha muita experiência em fazer registro de batalha, né? Era a primeira vez praticamente ali que ele ia pro meio de uma guerra mesmo, fazer esses registros. Principalmente ele já ia direto para Termópilas, né? Que era onde estavam os espartanos, tinha toda aquela lenda, né? Toda aquela atmosfera, né? Onde Leônidas passou com os 300. Então realmente o cara tem que ficar nervoso mesmo, né, pessoal? Isso aí não tem como. Mas eu achei interessante aqui que eles vão falando de livre-arbítrio, né? Essa questão do livre-arbítrio, né? E uma outra reflexão aqui muito interessante que eles vão fazendo é a questão realmente dos mitos em relação ao conhecimento real, né? Então, assim, pessoal, muito interessante o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, a capacidade para a gente poder tomar nossas próprias decisões, as nossas próprias escolhas, não ser escravo de nada, não ser escravo de ideologia, não ser escravo sabe? Igual eu falei aqui no início do podcast, a gente realmente ser uma peneira, absorver tudo, mas saber filtrar e fazer a nossa própria realidade, né? Produzir e fazer a nossa própria realidade, pintar o nosso próprio quadro, né? Criar o nosso próprio espetáculo ali e não ser escravo de político, não ser escravo de ideologia, de partido, de religião, de nada, pessoal. A gente saber peneirar isso aí e ser um ser humano muito bem construído de crença, né? Porque senão ele se limita muito. A partir do momento que você fala assim, ó, não, a partir de hoje a minha religião é só essa. Você ignora tudo que tem de bom nas outras religiões, né? E às vezes você pode estar agindo de forma um pouco ignorante, porque você deixa de ver muita coisa boa, muita coisa que poderia acrescentar muito na sua vida, por exemplo, né? Então, assim, só dando um exemplo, né? E a outra coisa, pessoal, essa questão eu vou fazer até diferente essa reflexão aqui, eu vou fazer a reflexão contrária. Aqui no livro eles questionam que realmente é importante a gente ter os registros históricos fiéis para o povo realmente não inventar histórias de mitos, como foi de Leônidas, né? Que muita gente fala que foi mito, que foi muito romantizada a história dos 300, né? De Leônidas. E aqui no caso, pessoal, realmente, eu já acho que a gente tem que ter a cabeça aberta para ver os dois lados. Pessoal, a ciência é importante, artigos científicos, fazer experiências empíricas, científicas, comprovadas cientificamente é importante, que tem um selo ali, que tem um laboratório, que tem um atestado ali que realmente o negócio é científico, beleza. Eu não discordo disso, eu acho que isso é muito importante, né? A informação não ser fake news também, eu acho isso essencial, mas eu também não desconsidero aquilo que é considerado, entre aspas, não científico. Porque hoje a gente, infelizmente, a gente está num mundo que o que eles falam, olha, eu estou te colocando uma argumentação aqui e ela está comprovada cientificamente. Só que na prática, pessoal, na prática, aquilo que não está comprovado cientificamente é o que dá resultado, e o que está comprovado cientificamente tinha uma manipulação ali de alguma indústria por trás, tinha alguma manipulação que visava um fim financeiro, né? Enfim, então a gente tem que ficar hoje em dia muito ligeiro, pessoal, muito olho aberto com um monte de coisa aí que é que é determinado e vulgo científico, entendeu? Então, mesmo que está comprovado cientificamente, olha todos os lados, olha a visão que eu falo aqui no meu canal sempre, 360, pessoal. Saiba analisar tudo, saiba analisar tudo. Veja pela ciência, mas veja também pela não ciência, porque às vezes as respostas estão na não ciência, entendeu? Então eu não fecho os olhos para nada, eu não fecho os olhos para nada, né? Então é sempre bom você considerar todas as vertentes, porque o que importa, pessoal, é resultado. Então, se independente se você tem conhecimento científico ou não, independente que se você falar que não, esse remédio aqui está comprovado cientificamente e tal, e eu tô tomando remédio, não tá acontecendo nada, mas aí eu vou ali e tomo o chazinho da vovó, aquele chazinho da vovó que não tem comprovação nenhuma científica, às vezes muito pelo contrário, ele é ele é judiado aí pela ciência aí, né? A ciência faz um monte de propaganda contra o chazinho da vovó, mas é o chazinho da vovó que tá dando resultado. Então, pessoal, olho aberto, olho aberto. O chazinho da vovó foi outro exemplo aqui que eu dei para vocês, mas eu acho que considera todos os lados, pessoal. Visão 360, olha para tudo. Olha para o que é científico, olha para aquilo que não é e coloca, tenha coragem, espartano,
de colocar essas coisas na sua vida aí, de colocar as coisas na prática, de não ficar no... Ah, isso aqui é comprovado cientificamente. Meu amigo, pode ser comprovado que for, mas se você colocou na prática, é aí que você vai fazer diferença. O outro exemplo que eu posso dar aqui, que eu acabei de mencionar no início do vídeo aí, olha a questão do jejum. Jejum tem muito estudo científico aí, comprovadamente falando que é perigoso, que faz mal, que você pode morrer. Pessoal, eu fiquei 20 dias sem comer, eu fiquei 20 dias bebendo água. Foi a melhor coisa que eu fiz para minha vida. Então, independente do que a ciência falou, eu coloquei em prática e eu vi no meu próprio corpo, na minha própria pele, sentindo no meu próprio organismo a melhora da minha saúde de uma forma que eu nunca tive. Então, pessoal, muito da ciência é você testar em si mesmo, entendeu? Então tenha essa coragem, sabe? Tenha essa coragem, seja guerreiro, entendeu? Seja guerreiro. Eu incentivo isso mesmo porque não fica no achismo, entendeu? Não fica nessa discussãozinha não, entendeu? Se você colocou em prática, colocou no seu corpo, realmente isso faz toda a diferença. Bom, continuando aqui nosso podcast aqui, né? Nós estamos já quase finalizando. Então essa foi uma outra reflexão da questão da ciência. E aí o Felipe vai falando assim, ó, chegou a aparecer um ponto, né, Felipe parecia a ponto de chorar. Mas ele fez um sinal negativo com a cabeça, né? Ele ficou muito nervoso com essa notícia de Termópilas, né, pessoal? E aí o historiador, o Cláudio, chega e conforta ele. Então seja bem-vindo ao mundo real, meu jovem. Seja bem-vindo ao mundo real. Aproveite essa oportunidade de ir para a guerra e mostre aos nossos cônsules que você faz um bom trabalho para o cumprimento do interesse do povo romano. Não os transforme em Leônidas com os cantos românticos heróicos ou qualquer outro tipo de mito. Retrate a história, a guerra como ela deve ser feita mesmo, de forma ali imparcial. Retrate-a como deve ser, como homens e não semideuses, ou mesmo reis, reis do exército, não como reis de outra divindade aí, né? Então, enfim, né, pessoal, razão, né? Agir aqui com razão, agir com imparcialidade e de cima realmente no fato daquilo que realmente aconteceu e não ficar inventando história demais, não romantizar aquilo que está se vendo ali, não tirar interpretações daquilo que está se passando, registrar a história como ela deve ser feita. E aí já fica também uma reflexão e uma crítica aí a muito da imprensa aí de hoje em dia, a imprensa jornalística aí, né? Que às vezes, pessoal, a verdade é essa, a imprensa hoje em dia, com as matérias jornalísticas aí, em vez delas se limitarem só ao fato da notícia, a notícia de fato, aquilo que aconteceu e pronto, não, eles começam a fazer reflexões, eles começam a colocar parcialidade na notícia ali, eles começam a jogar a notícia de uma forma que favoreça a certos interesses políticos. Então tá ficando um negócio muito sinistro aqui no nosso país, essa que é a verdade, entendeu? Fazendo uma crítica já também aí, né? Bom, e aí o Felipe considerou as palavras de Cláudio, encheu o peito, tem razão, eu farei a minha parte, né? E realmente, retrate como se deve ser. E Felipe falou assim, ó, eu vou fazer a minha parte, o senhor Cláudio tem razão, tenho certeza que vai fazer, né? Agora venha, vamos terminar essa noite com o seu mestre, e amanhã, quem sabe, jantaremos no Hades, né? E aí o Cláudio fala igual o Leônidas aqui, né? E aí o Felipe já até treme aqui, né? Ele fala igual, literalmente ele fala igual o Leônidas. E a verdade é essa, pessoal, a razão da situação toda, é lógico que ele tá nervoso com essa emoção toda de ir pra batalha e tal, mas na nossa vida, pessoal, a vida é risco, a vida é ir pra batalha, a vida é essa, entendeu? E a gente tem que ter a racionalidade e o sentido de entender que olha, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor, eu espero a vitória, mas eu posso sair derrotado sim, né? Então é uma visão bem racional das coisas. E isso para tudo, seja para você montar uma empresa, seja para você conquistar uma pessoa para um namoro que não deu certo, um casamento, né? Seja para você conseguir a vitória do seu time de futebol, você treinou ali, agora vocês vão para campo. Vocês podem ganhar ou pode perder, você tem que estar ciente e preparado para as duas situações, pessoal. Não tem jeito, né? Isso é uma questão de ser racional na vida, né? Isso aí é saber que a vida é risco e isso faz parte, não tem jeito, né? E aí Felipe quase desmaia ao reconhecer as palavras de Leônidas, faladas pelo seu mestre Cláudio, né? Mesmo assim foi aos poucos se acostumando com a ideia, né? E seguiria os conselhos de Cláudio ao pé da letra e teria em suas mãos uma missão que levaria a cabo com excelente atuação, né? E assim foi feito, né, pessoal?
E aí vai falando assim, ó, Cláudio, Euricrates, Fidipides se despediram de Agrapa, né, e de Filipe uma hora depois, né? E o convite para que se tornassem professores da escola de Heródoto só seria aceito por ambos algum tempo depois. Cláudio tornou-se professor 6 anos depois, quando se aposentou do Senado, tomou o lugar de Agrapa, né? Que é assim que pôde se dedicar exclusivamente à administração da escola, onde ficou até morrer 8 anos depois. Então aqui já dando um fechamento, o que aconteceu com os historiadores aqui de Roma, né, pessoal? Fidipides ainda ficou no comércio entre as províncias romanas por mais de 10 anos. Depois disso, encerrou suas atividades, vendeu seu barco e também se tornou professor dessa escola, sendo um dos mais requisitados pelos alunos de lá. Euricrates, o bardo da harpa, acompanhou o tempo inteiro, né? E tornou-se professor de canto da escola, onde cantava seus feitos de heróis, deuses e semideuses da mitologia greco-romana nos intervalos. E sempre mantinha perto de si algum de seus alunos mais chegados. Morreu feliz e satisfeito no cumprimento de seus deveres 6 anos mais tarde. Filipe partiu para a batalha de Termópilas no dia seguinte ao do fim da palestra, né? E ainda tinha a cabeça cheia de feitos de leões e dos 300 de Esparta. Quando chegou em Termópilas, ao local do conflito, e percebeu como era estreito de fato, bastante estreito, compreendeu um pouco o espírito heróico que teve que ser apossado pelos 300. Em sua mente era fácil entregar-se ao sacrifício pela pátria e pela liberdade de seu povo num lugar daqueles. Bom, pessoal, e aqui a gente já finaliza aqui, né, esse finalzinho aqui. Não tem muita reflexão aqui não, na verdade é só mostrando mesmo o que aconteceu com os historiadores aqui, né, e Filipe, a partir do momento que ele pisa, né, imagina a emoção, né, pessoal, de você pisar em Termópilas ali, né, eu tenho contato com algumas pessoas que já foram lá, que pisaram em Termópilas lá e sentiram a vibração, né, a energia do local, né, de saber que teve uma guerra ali, que os 300 morreram ali, então realmente é emocionante, né, é emocionante. E aí, igual o Felipe fala aqui, ele descreve, a partir do momento que ele chega lá e vê que os 300 estavam num lugar tão estreito e que vinha aquele mar de persa lá, realmente tinha que ter muito culhão, tinha que ter muito saco ali para encarar aquele bando de persas, de Xerxes mesmo, tinha que ser guerreiro espartano mesmo, visceral, né, pessoal? Não tem como, né? Mas é isso aí, no final a gente conclui realmente isso aí, a vida é risco, batalhas estão aí pra gente vir e a gente é espartano e a gente vai pra frente sempre. Umas batalhas vamos ganhar, outras vamos perder. Aqui, às vezes, a gente perder, a gente vai reavaliar as melhores estratégias, vamos mudar, mas vamos continuar indo para frente. Às vezes descansa, mas não para. Igual eu falei, descansa, mas não para. Espartano não para frente sempre. Beleza, guerreiros? Bom, curtiram o podcast aí, manda aquela bicuda espartana no like aí, se inscreva no canal você que não é inscrito, compartilha para quem você curte aí. E claro, pessoal, né? Tem o vídeo aí, Espartanos, o mundo espiritual. Quem acredita, assiste o vídeo. Quem não acredita, é uma crítica também ao carnaval também, de certa forma, o carnaval dos dias de hoje. Então o vídeo vai estar no card aí também. Então eu espero que vocês curtam também esse vídeo aí. E é isso aí, devagarzinho a gente vai seguindo aqui no nosso canal. E seja bem-vindo aí aos novos inscritos aí do canal. Sejam muito bem-vindos a Falange, só vai crescendo a cada dia. Eu fico muito feliz e tenho muita gratidão com a força que vocês estão me dando aí. Tamo junto aí, essa Falange unida. Espartamos junto, glória pra todos aí. Excelente quarta-feira de cinzas pra você. Ahu!